Oiê, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos pintar uva roxa. Então, bora lá para iniciarmos. E nós vamos começar fazendo essa aula utilizando a cor uva, tá? E eu venho aplicando essa cor uva nessa parte onde vai estar por baixo, tá? Então, eu inicio com a cor uva. Venho passando, já dou uma leve esfumada. Agora eu vou utilizar um pouco da cor fúcsia, tá? E venho esfumando. Ó, vou passar mais um pouquinho do fúcsia nesse cantinho aqui. Venho esfumando. Vou subir com ela um pouco mais aqui. Eu venho de pouquinho a pouquinho, tá? Esse pincel que eu estou utilizando é da série 421 da Condor. E esse tamanhozinho é um tamanho 8, tá bom? Agora, pega o rosa ciclame. O rosa ciclame é onde eu quero fazer a parte mais clara. Eu venho, aplico e dou uma leve esfumada, tá bom? Olha, eu venho passando e venho esfumando. Agora, eu vou limpar esse pincel. Vou mostrar pra vocês, porque eu sempre tenho um paninho aqui perto de mim, tá bom? Então, eu limpo pra poder tirar o excesso. Pego um pouquinho mais dessa cor uva só pra intensificar. E eu venho fazendo esse movimento circular, tá bom? E assim eu venho dando forma para a nossa uva. Olha, então essa daqui já está pronta. Agora, vamos seguir fazendo as demais, tá? Vamos fazer essa daqui de baixo? Olha, essa é uma cor uva nessa parte aqui, que ela vai estar por baixo. Lembrando que o processo vai ser sempre o mesmo. O que está por baixo, tá? Sempre vai ser mais escuro. A gente faz o sombreado, tá bom? E o que vem por cima, a gente vem e faz na cor mais clara. Então, eu inicio com a cor uva. Agora, eu venho até esse pedaço aqui com a cor fúcsia. Não encosto ela aqui em cima, porque aqui ela está por cima. Então, o rosa ciclame, nós vamos utilizar ele aqui, tá bom? Então, eu pego a cor fúcsia, venho aqui onde vai estar por cima dessa, ó. Porque aqui ela também vai estar por cima. Vou esfumando. Tudo de pouquinho a pouquinho, tá? E se você quiser, se a sua região aí estiver mais quente, quiser se auxiliar, né, com o diluente, que aí a tinta vai deslizar com mais facilidade. Eu não estou utilizando o diluente neste caso aqui, porque por se tratar de uva, é um espaço bem pequeno para poder pintar. Então, eu não quero que essa tinta fique muito diluída, porque o diluente, ele acaba ajudando tanto a suavizar a pintura, isso é lógico, né? Mas ele dilui um pouco para suavizar, ele acaba diluindo. E se eu diluir nesse espaço pequeno aqui, pode ser que eu venha me perder no formato, eu venha me perder também no efeito de degradê que eu quero dar aqui para nossa uva. Então, eu não sugiro, tá bom? Por que eu quis falar do diluente? Porque eu tenho recebido muitas perguntas acerca do uso do diluente, tá, pessoal? Então, eu já estou explicando para vocês, para que não haja nenhum tipo de dúvida. Agora, eu limpo um pouco o pincel, venho aqui com a cor uva, ó, nesse pedaço aqui, tá? E venho esfumando, ok? E já vai me contando de onde você está me assistindo, se vocês têm conseguido replicar as aulas aqui do canal, é muito importante para que eu possa saber, né, como vocês têm se desenvolvido, tá bom? Que isso ajuda muito no meu planejamento de aulas aqui do canal, tá? Repararam que eu não pintei nesse cantinho? É porque esse cantinho é uma cor mais escura. Eu não vou entrar nesse momento com ela aqui, mas a gente já vai utilizar outra cor, tá bom? Agora vamos passar para essa daqui. Aí essa daqui, a gente vai fazer o seguinte, eu vou trabalhar com essa cor mais escura, não nela toda, tá? Eu vou fazer um pedaço dela. Venho trabalhando com essa corzinha, que é o nosso fúcsia, tá? Ó, vou trabalhar aqui com ela, não vou até a ponta. Venho esfumando. E lembrando que esse pincel que eu estou, que é a série 421, ele é um pincel mais molinho, tá, gente? Então, se você tem dificuldade em trabalhar com pincel mais molinho, eu te indico trabalhar com o 454, tá joia? Que o 454 ele é um pincel mais firme. Agora, eu venho com o meu rosa ciclame em volta, olha, para fazer ela mais clarinha nas bordas. Gente, isso tem que ser simultâneo. Eu não posso pintar todas para depois vir fazer esse trabalhinho, porque não vai dar esse efeito. Porque no ato de aplicar o rosa ciclame, ó, repare que eu aplico e já venho mesclando. E olha o efeito que dá nela. Estão vendo? Então, por isso que vocês não podem pintar a uva. Vou passar toda uma cor, depois eu venho fazendo luz, depois eu venho fazendo sombra. Eu não indico, porque vocês com certeza vão se perder, tá bom? Então, continua aqui com rosa ciclame, tá?
Ó, vem trabalhando com ele, ó. Vou colocar por cima, porque essa está por cima. E eu já venho mesclando, tá vendo? Se eu tivesse passado o diluente aqui, eu não conseguiria um resultado tão brilhoso quanto esse aqui. Eu teria que aplicar mais algumas camadas para não ficar fosco, não ficar muito diluído. Por isso que eu sempre falo que nós devemos avaliar o momento de passar o diluente, tá? No verão, para quem me acompanha aqui sabe que no verão eu utilizo muito diluente, porque minha região é muito quente. E mesmo com a minha tinta estando novinha, bem diluída, seca muito rápido. Aí eu acabo tendo que trabalhar com o diluente. Eita! Se vocês ouvirem algum barulho, não reparem, porque eu tenho gato, vocês já sabem, e é a hora que eles querem brincar, aí a gente não tem como impedir, né? Ó, feito esse trabalhinho com rosa ciclame, agora eu vou vir com a minha coruva nesse pedaço que eu quero intensificar, e já venho mesclando ela aqui sem retirar a luz que eu fiz ali, tá bom? Olha como é que eu já faço a mescla, e eu sempre explico que a gente faz esse movimento circular para esfumar, para que não fique nenhuma mancha, tá? Não fique marcado onde eu apliquei a tinta. E agora nós vamos seguir. Vamos fazer essa daqui, porque para algumas pessoas parece que essa vai ter um pouquinho mais de dificuldade, porque ela tem sombra em vários locais. Porque além de estar por baixo desta uva, ó, e esse buraquinho aqui nós vamos deixar, tá? Já já a gente já vai, eu já vou explicar qual a cor que nós vamos passar ali, tá bom? A gente vem aqui com a nossa coruva, ela está por baixo aqui também, ó, vem bem direitinho, porque o segredo da uva é você vir gominho por gominho dela, né, frutinha por frutinha, para que você não tire o formato, tá? Aqui a gente passa um pouquinho da uva, ó, que é onde a folhinha está pegando em cima, com muito cuidado, tá? Vendo? Ó, agora a gente não quer muito diluída, né? Então, eu já venho trabalhando com o meu fúcsia nesse pedaço, já mesclando aqui, ó. Eu venho mesclando, não vou encostar até a ponta, porque nós vamos fazer o mesmo efeito que a gente fez aqui, tá bom? Vem com o fúcsia aqui, ó. E como que eu quero fazer aqui agora? Eu quero um pouco de luz aqui em cima e aqui embaixo. Aplico o nosso rosa ciclame nessa parte de cima, já venho esfumando, ó. Com muito cuidado. Tá vendo? E eu venho aqui nessa parte de baixo também e faço essa aplicação do nosso rosa ciclame, tá? Que aqui é a parte que eu quero mais clarinha. E venho mesclando agora. Ó, faço esse mescladinho e olha como é que vai ficando bonitinho. Tá vendo? Já vem dando o formato. Aqui eu vou dar uma batidinha, aqui também. E esse vai ser... Essa vai ser a técnica que eu vou trabalhar em toda a nossa uva, tá? Vai ser sempre assim. Agora eu quero ensinar esses cantinhos aqui pra vocês e eu vou pegar um pincel menorzinho, tá bom? Eu peguei um pincel tamanho 0, vou vir fazendo esse trabalho utilizando a cor berinjela, porque ela é mais escura, tá? Ó, e eu vou aplicar pra fazer o sombreadinho aqui. Então, utiliza um pincel bem pequenininho. Esse que eu estou é o tamanho 0 da série 421 da Conda, tá bom? Ó, como é que fica mais escuro? É o sombreadinho ali. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Respeitando sempre o limite do nosso risco. Se você tem dificuldade em visualizar o risco, depois que você vai aplicando a tinta, faça ele um pouquinho mais forte, tá? Mas com muito cuidado para que não fique tão forte, tá bom, gente? E assim a gente vem fazendo. E é óbvio que eu não vou gravar eu pintando todas as uvas aqui, tá? Porque se repetem as técnicas e vai ficar muito cansativo para vocês. Mas eu quero mostrar até essa parte para que vocês compreendam qual foi o passo a passo até aqui. Olha, então eu fiz o sombreadinho, vou dar um zoom para vocês. Olha como é que ficou até agora. Tá vendo? Eu fiz esse sombreadinho, esse aqui, tá? E eu fui fazendo toda essa pintura com essa técnica que vocês viram até este momento. Então, nós já voltaremos, eu vou voltar com vocês em seguida, já com a minha pintura nessa parte de tinta, sem dar a luz com o branco ainda, o foco, né? Pronto, então a gente já volta, tá bom? Agora, eu vou mostrar como é que faz esses dois, que são as nossas últimas, tá? Pra gente poder dar os retoques necessários e assim você conseguir pintar aí da sua casa, tá bom? Então, nós vamos trabalhar aqui com a cor uva, tá? A uva em si, ela não é difícil de fazer, mas ela requer técnica e paciência. Muitas das vezes o aluno, ele não tem paciência e nem conhece as técnicas, e por isso não consegue fazer a uva. Mas olha o resultado, como é que ela fica bonita, né? Isso porque nós nem fizemos o foco, a luz mesmo em si com o branco, tá? Porque a gente ainda vai trabalhar com o nosso branco aqui.
Então, para quem não conhece as técnicas, é claro que vai ter um pouco de dificuldade, com certeza, né? Tanto que vocês podem observar que são poucas as pessoas que pintam uva, né, de forma realista, porque, de fato, não é uma pintura fácil. Mas você conhecendo as técnicas, né, você vai conseguir pintar, com certeza, tá bom? Então, é só você seguir aí o passo a passo que eu vim te ensinando nessa parte de cima, aqui embaixo a gente repete, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. Mas caso você tenha um pouco mais de dificuldade, precisa de um acompanhamento melhor, porque tem gente que tem mais dificuldade ou não tem dificuldade, mas quer aprender as técnicas corretas, né? Quer ter essa oportunidade de aprender a forma correta de pintar. Eu vou deixar aqui no um link para vocês. No primeiro, aqui na descrição do vídeo, eu vou colocar o link do meu curso. Eu tenho um curso onde eu te ensino a pintar do básico ao avançado, focado totalmente em frutas, tá, gente? Porque eu tenho foco numa coisa só. Porque eu entendo que para a gente poder trabalhar as técnicas, a gente não pode dar um leque muito grande de opções, tá, na pintura. Porque existe uma linha de raciocínio para ser seguida, né? E para você poder seguir essa linha de raciocínio, eu não consigo te dar essa aula te ensinando flor, boneca, galinha, passarinho, fruta, legume, tudo misturado. É mais difícil do aluno aprender quando se tem uma diversidade muito grande, porque, gente, para cada uma dessas pinturas que eu citei aqui, você vai trabalhar um tipo de técnica. Então, fica muito complicado para quem está iniciando, até para quem já é um pouco mais avançado, absorver todas as técnicas, não consegue. Então, nesse curso, eu te ensino como pintar do básico ao avançado, com 11 aulas, tá? Pintando. Eu vou te ensinar também, que faz parte do aprendizado, né? Para quem deseja trabalhar e fazer da pintura em tecido uma profissão também. Eu vou te ensinar a costurar, eu vou te ensinar a precificar. Então, você, além de pintar 11 aulas comigo, você ainda vai ganhar 3 aulas bônus, onde eu vou te ensinar tudo isso, tá bom? Eu vou te falar dos materiais, com o que você deve investir. Eu vou te explicar tudo, com o que você não deve investir para pintura em tecido, que tem muita gente que entra nesse mundo de pintura em tecido, mas acaba gastando um dinheiro desnecessário. E eu vou te explicar como economizar sem perder a qualidade nas suas pinturas, tá bom? Então, se você tem interesse, é só clicar aqui no link que vai estar na descrição desse vídeo, tá? E eu também quero avisar que o risco guia de cores, tá? E foto guia, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. É só você acessar o meu Telegram e lá eu deixo todas as aulas aqui do canal disponíveis, tá bom? Então, você tem que baixar o aplicativo do Telegram para poder acessar o risco. E qualquer dúvida que você tenha, é só deixar o seu comentário aqui, tá? E agora eu vou passar, estou já aplicando rosa ciclame, tá? Nessa parte de baixo. Por que eu vim conversando com vocês e não vim falando as cores? Porque se repetem, né? Eu trabalhei com uva, com fúcsia e com rosa ciclame, tá bom? E para as partes que são vazadas no mais escuro, eu trabalhei com berinjela. E tudo isso você vai encontrar lá no meu Telegram, tá? É só você clicar que você vai ter acesso ao risco. É de graça, tá bom, gente? Então, aqui eu já estou finalizando, estão vendo? Agora, eu vou vir com o berinjela, dando uma profundidade nos locais que nós temos esses cantinhos. Lembra que a gente passou no início? Então, eu vou vir aqui, eu vou dar uma profundidade maior, vou intensificar esse sombreado aqui também, eu vou intensificar. Aqui onde é mais escurinho, ó, eu vou passar só para intensificar o sombreado aqui, um pouco nesse cantinho. Gente, é pouco, não é muito. Repare que o que eu peguei para passar aqui, ó, eu vou afastar o celular, mas eu vou posicionar melhor para vocês verem, ó. O que eu peguei para passar aqui, com o próprio pincel, eu só virei, tá vendo? Eu fiz isso aqui e intensifiquei ali, tá bom? É de pouquinho a pouquinho, aqui é só para intensificar o sombreado com a nossa cor berinjela, tá? Eu vou passar um pouco nessa parte aqui de cima, bem pouquinho, só para fazer o sombreadinho. Eu vou vir aqui nessa que está por baixo, vou fazer também um pouco desse sombreado, sem exagerar. Tá vendo? Olha como é que a gente trabalha com berinjela fazendo esse sombreado e fica perfeito, né? Venho aqui com mais um pouquinho, nesse pedacinho aqui, ó, para fazer bem direitinho essa divisória entre a uva que está por cima, que está por baixo. Eu coloco um pouquinho. Aqui é muito importante também que eu deposite um pouco desse berinjela para também diferenciar melhor o que está por cima do que está por baixo. Eu venho esfumando à medida que eu vejo que tem necessidade. E a gente está chegando já ao final nessa parte das uvas, tá? Ainda tem a nossa folha de uva para fazer e também temos
o galho, né? Que a gente também tem que fazer, que faz parte da pintura. Uma outra coisa que pode ser que você pergunte, Geis, mas você não faz sombreado, não faz um fundo? Gente, eu faço depois, tá? Mas eu não fico me prendendo a ensinar essas coisas para vocês, porque aqui no canal eu tenho diversas aulas onde eu ensino, inclusive para fazer uns fundos bem bonitos para você que não tem experiência, para você utilizar stencil, tá? Eu tenho aqui no meu canal muitas aulas onde eu ensino, dou ideias de como fazer. Então, o que eu estou me preocupando é te ensinar como pintar uva, é te ensinar essa técnica, tá? O fundo você pode fazer um sombreado em volta, pode utilizar a cor que você achar que vai acentuar. E se você assistir mais aulas minhas, você vai ter, assim, muita noção do que fazer aqui nesse fundo, tá bom? Porque se eu for gravar o fundo, vai ficar uma aula muito extensa. E o que vocês querem aprender realmente, eu sei que é fazer as uvas aqui. Mas se você quiser aprender tudo, é só você adquirir o meu curso, que lá vai estar bem detalhadinho, todas as técnicas. Ó, eu vou pegar um pouquinho do meu rosa ciclame, porque essa uva, esse pedacinho, ela está por cima. Tá? Então, eu vou pegar um pouquinho aqui desse fúcsia para eu poder não deixar tão claro essa uva que eu botei por cima, porque tudo isso a gente tem que ter noção, né? Porque senão a gente acaba deformando essa pintura. Não é o que a gente quer. Ó, tá vendo que eu boto por cima, dando um toquezinho, ela fica bonita ali. Aqui eu vou suavizar também. E é isso, ó, eu já vi que aqui precisa de um pouco. E você vai analisando a sua pintura aí por um todo, tá? Para poder fazer esse retoque. E agora nós vamos trabalhar com o branco, para a gente poder fazer a luz, que eu quero ensinar para vocês como que faz esse foco, né? Já para encerrar, eu vou fazer só um pouquinho aqui, ó, não muito, tá? E aqui, que eu vi que tem um pouco de necessidade, bem pouquinho. Vamos dar mais uma analisada. Aqui também a gente pode dar uma escurecida de leve. Aqui também, ó. Dá uma esfumada. E olha, gente, como faz toda a diferença esse sombreado, né? Faz toda a diferença. Então, já com esse pedaço aqui finalizado, né? Aqui eu tô vendo que a gente tem necessidade de ajeitar melhor essa uva. Olha a diferença que faz, né? A gente tem que ter esse olhar bem atento na hora de fazer os retoques da pintura para não deixar escapar nada. E é isso. Agora vamos trabalhar com o branco. Pega o branco de vocês, tá? Lembra que eu sempre ensino? Essa parte é muito importante, porque nós vamos dar foco e, ao mesmo tempo, desfocar um cadinho. Como que funciona? Ó, eu vou dar um pouco de luz aqui. Aqui eu quero foco. Agora, eu vou dar uma esfumada de leve. Ó, eu vou pegar mais um pouquinho. Gente, vai de pouquinho a pouquinho, porque vocês sabem que o branco não vai dar pra gente retirar se a gente errar a quantidade. Olha ali o foco ali em cima. Vamos fazer mais um pouquinho, gente. E a uva, ela não é uma grande quantidade de branco. Ó, você passa e vem dando batidinhas, virando esse pincel, tá? A parte que vocês podem reparar que eu tô sempre batendo com a ponta que eu coloquei o branco. A ponta de cá, ela permanece limpa. Porque, olha, na hora que eu for afastar um pouquinho, que é onde eu vou levando um pouco mais o branco, eu não vou manchando essa parte aqui da pintura. Eu só vou fazendo em volta do branco, tá? Então, nós vamos fazer aqui também. Aqui eu vou pegar um pouco mais de branco. Ó, virei o pincel. Percebem como eu faço? Esse que eu estou utilizando é o 421 tamanho 6, tá? Tô só dando batidinhas. Vamos fazer mais. Tem esse pedacinho aqui também, que nós vamos fazer, que tá em cima. Eu vou dar uma limpada no pincel. Notou que pegou muito? É só ir lá no pano. Limpa esse pincel e vem fazendo esse movimento sem bater no meio. Por quê? Porque eu quero um foco de luz. Quando a luz bate sobre um objeto, né, qualquer um que seja, sempre fica um local que tem um foco maior. E eu quero lembrar para vocês que esse branco ele vai secar. Quando ele secar, ele vai sumir um pouco, tá? E no caso aqui da uva, eu não farei retoque do branco. Por quê? Porque a luz da uva, tá? Ela não é tão intensa, então você não vai precisar fazer o retoque se você colocar essa quantidade que eu estou colocando aqui, tá bom? De tinta. Então, ó, aqui eu vou fazer mais fortinho um pouco, aí eu venho abrindo, vou limpar o pincel, porque eu quero tirar o excesso, ó. E agora, olha como é que vai ficando. Tá? Então, para você que já tem experiência na pintura, você sabe que quando essa pintura secar, esse branco ele vai ficar mais suave ainda.
Então, essas dicas eu dou mais para quem é novata, né? Que às vezes pode se desesperar. Meu Deus, eu pintei, passei aqui. Ó, eu peguei pouco, vocês viram? Então, eu vim, peguei um pouco mais, agora veio demais. Ó, agora eu limpei o pincel. Nem vai parecer que eu errei a quantidade do branco ali de início, tá? Tá vendo como é que saber as técnicas faz toda a diferença? Né? Ó, e a gente vem dando batidinhas. Com o tempo, você vai lá, vai lavando seu pincel, vai secando ele bem sequinho para você poder trabalhar bem direitinho essa luz, tá? E assim a gente segue. Enquanto eu tô pintando aqui, gente, começou a chover. Ai, que bênção, que chuva abençoada. Nós estávamos precisando de chuva. Pra quem não sabe, eu sou aqui do Espírito Santo. Gente, tem tanto dia que não chove. Uma seca danada, um frio, sem chuva, sem nada. A natureza agradece, né? Eu fico super feliz, porque eu não vou nem precisar molhar as minhas plantinhas. Elas vão ficar bem molhadinhas com essa chuva. E tá chovendo uma quantidade boa, graças a Deus. Ó, e eu sigo fazendo uns pontinhos de luz, trabalhando com o pincel do jeito que eu expliquei pra vocês. Porque essa técnica aqui, ela não muda, gente, ela é a mesma, tá? E à medida que você vai repetindo, você vai tendo a perfeição, né? Vai ficando mais perfeitinho, né? E você vai vendo, né, de fato, o desenvolvimento seu na pintura, né? Não pode desanimar, não pode desistir. E eu sempre falo para minhas alunas que quer aprender, repete a aula umas 3 vezes. Ai, Geise, mas eu vou gastar pano de prato. Gente, vocês vendem. Porque se seguir os vídeos direitinho, vocês vão conseguir pintar bonito. Vai vendendo os paninhos que vocês fizerem, né? Lá no meu curso eu ensino a precificar e dar um lucro bom, né? Você vai trabalhar de dentro da sua casa, de forma honesta. E se você não quer fazer para vender, ótimo, dá de presente. Eu amo ganhar pano de prato. Tem muita gente que gosta. Então é isso. Ó, nessas daqui é bem pouquinho, tá? São uns pontinhos, bem pouquinho mesmo que a gente vai fazer. Não é muito. Tá? E eu não vou fazer nessa daqui, não. Vai falar, mas você fez em todas, não vai fazer nessa? Ah, meu Deus, eu já vou pensando que vocês vão pensando aí, já faço. Eu fiz aqui também, pronto, tudo pouquinho. Quando secar vai sumir bastante. Então, gente, a parte da uva é isso aqui. Olha como é que ficou linda, as nossas uvas ficaram lindas, né? Vou botar em pezinho aqui. E agora, depois dessa parte aqui finalizada, nós vamos passar aqui para essa parte de cima, que é bem rapidinho, tá joia? Para poder pintar essa parte aqui do nosso galho, vamos utilizar o verde pistache, tá? E a cor jatobá. Então, a gente vem aplicando esse verde pistache. Eu sigo com o pincel 421 da Condor, esse é o tamanhozinho 8, tá? Ó, eu já pego o jatobá, já dou uma mesclada, ó, nesse verde pistache. Venho com ele aqui. Vou vir com ele até aqui, que é o pedacinho da folha, ó, que vai encostar na folha, tá vendo? Venho com o meu jatobá nesse pedaço. Já entro com ele aqui, com esse jatobá. Mesclo um pouco ele aqui. Ó, eu não lavei o pincel em nenhum momento, tá? Agora eu vou vir com o meu verde pistache. Aí você vai falar, Geise, mas você sempre vira o pincel, usa de um lado, usa do outro? Sim, mas no caso aqui, eu quero o caulezinho dele mescladinho, tá, gente? Então, por isso que eu vou utilizando essa técnica, sem ficar lavando o pincel, né? Sem virar, porque eu quero mesclar tanto o verde quanto o jatobá, tá? Ó. E ele mescladinho, ele vai ficando mais realista. Gente, eu demorei para poder perceber que está chovendo, porque a gente comprou um bebedouro para os gatinhos aqui de casa. Aqueles bebedourozinhos que fica ligado 24 horas, fica saindo aguinha. Eu achei que era o barulho dele. Mas né, não. Papai do céu abençoou a gente com chuva. Glória a Deus. Ó. Eu tô com jatobá mesclando. Olha que lindo que tá ficando, né? E a gente vem fazendo esse trabalhadinho. Eu vou passar um pouco desse jatobá aqui nesse pedaço, venho mesclando. Vou com esse pincel sujo aqui em cima. Agora eu mesclo. E esse pedaço, ele tá assim, tá? Depois você vai falar pra mim, Geise, mas você tem que fazer a parte que agarra aqui na uva e tal. Eu sei, gente, que tem que fazer e nós vamos fazer, tá bom? Inclusive, faremos agora. Vamos lá. A gente vem trabalhando com o nosso verde pistache, tá? Vou trabalhar com ele aqui pra gente poder encaixar direitinho, né? Eu vou descer com esse verde pistache, mas eu também vou utilizar o jatobá. Eu peguei um pincel com uma cerda mais fininha aqui agora, tá? Por que que eu peguei esse pincel com essa cerda mais fininha? Porque pra fazer esse detalhe, eu acho que vai ficar melhor, tá bom?
E eu vou mesclando, olha, o jatobá no nosso verde pistache. Que aí vai ficar bem direitinho esse detalhe, tá bom? Aqui, fazendo a ligação do galho aqui, né, com as uvas. E esse daqui, ele só tá preso nessa parte aqui de cima, tá? Ó, trabalhando com o jatobá, trabalhando com o jatobá. Venho aqui com o verde pistache, agora eu venho com o meu jatobá. Pronto. É assim que a gente vai fazer essa união aqui. Agora eu pego o branco, pra gente poder dar uma luzinha ali, colocar uma luz, né? Então, a gente vem com o nosso branquinho. Tá molhado ainda, mas eu vou tentar fazer o detalhezinho, ó. Só uma luzinha de leve aqui, tá? Só pra poder dar um detalhezinho. E é isso, essa parte é assim. Agora, nós vamos pintar a nossa folha. Para a folha, nós vamos trabalhar com o verde musgo e o verde pinheiro, tá? Então, a gente vem trabalhando aqui, ó, com esse verde musgo. Eu venho subindo. Nós também vamos utilizar o verde pistache, acabei esquecendo de falar. Verde musgo, verde pinheiro e verde pistache, tá bom, pessoal? Ó, eu vim aqui com esse verde pistache. Eu tenho diluente aqui no meu prato, ó. Eu vou, como é um pedaço grande, eu vou me auxiliar com ele, tá? Nessa parte aqui mais central, eu vou trabalhar com o verde pistache. Reparem que eu não tô lavando o pincel, tá? Pronto, agora que eu já fiz esse trabalhinho com o nosso verde pistache, aí agora eu vou continuar utilizando o verde musgo, tá? Então, aqui eu trabalhei o verde pistache, agora eu vou lá no verde musgo, vamos lá. Já venho mesclando, tá? Venho fazendo essa mescla aqui também. Ó, vem esfumando. Não é difícil, estão vendo? Ó, vem esfumando. E seguindo o risco, que é o que importa, né? Segue o risco, tá? Que não tem erro. E não se preocupe em ficar anotando as cores. Lá no Telegram vai ter tudo, então só presta atenção na aula para você seguir as técnicas direitinho, tá? A gente vem esfumando para mesclar esse verde musgo um pouco com o nosso verde pistache, tá bom? Aqui a gente faz esse trabalhadinho. Ó, vem subindo, faz tudo bem delicado. Mescla, não esquece de mesclar, que é muito importante. Vem com esse verde musgo nesse pedaço aqui de cima, ó. Trabalha com ele. Pega o verde musgo. Já ia pegar o verde pinheiro. A gente já vai usar o pinheiro, tá, gente? Tá aberto ali, porque facilita pra mim quando eu deixo tudo aberto, né? É melhor. Agora, vamos pegar um pouco mais do nosso verde pistache. Não tem problema o pincel estar sujo do verde musgo, tá bom? Não tem nenhum problema. Pega um pouco do seu verde pinheiro, que é mais escuro, joga nessa folhinha que está mais aqui para baixo. Esse pedaço a gente quer dar uma leve escurecidinha. Vem com ele aqui na pontinha. Passa o verde musgo aqui mesclando também, ó. Vem com esse verde pinheiro nesse pedaço aqui, ó, e passa. Não precisa ficar com pena de pegar, não, tá? Mas eu sempre digo que a gente tem que ter cuidado, porque depois que bota muita tinta, não tem como tirar, né? Então, não é pra pegar em excesso, mas é pra colocar a quantidade certa no pincel que você vai precisar aí pra trabalhar esse detalhezinho da sua folha. Eu vou pegar um pouco do meu verde pistache, porque como eu estou com as outras cores aqui, ele não vai ficar totalmente verde pistache, tá vendo? Ele vai ficar mesclado. E faço umas manchinhas aqui, né? Porque a folha, ela tem umas manchinhas, né? E pra gente poder fazer a ligação aqui, ó, a gente vem um pouquinho com esse verde musgo, desce com o pincel sujo, ó, só para mesclar, para ter lógica, né, da onde está saindo essa folha, né? Que isso é muito importante, tá bom? Agora a gente pega, ó, nós vamos fazer o trabalhadinho de sombreado em alguns locais, tá?
com esse verde pinheiro. A gente vai escurecer aqui, eu vou trocar de pincel, porque agora o pincel já está grande. Então, eu vou trocar de pincel, tá bom? Eu venho passando e venho esfumando. E a gente já está finalizando a nossa aula de hoje. Me conta o que você achou, se você achou difícil. Ó, peguei um pouquinho do meu verde pinheiro, passei aqui só para dar um charminho. Eu vou utilizar um pouco dele aqui nesse pedaço e vou mesclar, fazendo esfumadinho, para que fique bem direitinho. Vou ajeitar o formato dessa folha. Estão vendo como é que fica? Olha como é que vai ficando linda a nossa pintura, né? E é isso, gente. Ó, a gente vem esfumando, tá? E agora nós vamos fazer as nossas nervuras aqui da nossa folha, pra gente poder finalizar. Com mais um pouquinho de sombreado aqui, tá bom? Além das nervuras, nós vamos também fazer a parte de luz e mais trabalhadinho aqui no nosso caule, tá? Agora que nós finalizamos aqui já secou um pouquinho, eu vou dar um retoque aqui, tá bom? Enquanto seca um pouco, vamos fazer o retoque? Eu notei que precisa de um pouco de marrom, tá? Nesse pedacinho, em algumas partes aqui do nosso caule, né? Então, aqui eu vou fazer o detalhezinho da pontinha do caule, tá? Faz uma meia lua e dá uma leve esfumada para baixo. Eu venho um pouco com esse marrom aqui, só para fazer um detalhezinho. Olha, é tudo bem de leve, tá? E toma conta, porque, olha, a gente encosta o braço, tá vendo? Não pode encostar no pano. Eu já vou limpar para não ter perigo, tá bom? Vou deixar até meu paninho aqui. Eu venho com esse marronzinho, vou fazer um detalhe no caule, como se fosse uma manchinha aqui, ó. Fiz uma meia luazinha e subo um pouco, tá? Agora eu venho esfumando assim, ó, pra suavizar, pra imitar um detalhe, tá? Mas aí você pode fazer do jeito que você preferir. Eu não quero complicar, tá? Aqui também tem um detalhezinho. Vamos fazer, que aí vai ficar com mais cara ainda, do caule, né? Ó, aqui a gente escurece um pouquinho, aqui eu também vou dar uma leve escurecida. Aproveito também para escurecer esse pedaço. Sobe aqui. E aqui é a mesma coisa. Agora vamos trabalhar com o branco. E onde nós vamos utilizar esse branco? Eu tenho um pouco de marrom aqui na ponta, tá? Eu vou com esse pincel, eu peguei um pouquinho do branco. Por que que eu deixei o marrom? Porque ele não vai atrapalhar. Então, eu quero mostrar a vocês que tem gente que tem mania de lavar pincel toda hora. Ó, não atrapalha. Eu vou dar um zoom. Olha como é que ficou. Tá vendo como é que não me atrapalhou o marrom? Pelo contrário, ele me ajudou, né? Agora, nós vamos dar um pouquinho de luz, que é bem pouquinho. Pega um pouco. Eu sempre descarrego, eu vou trazer o prato aqui perto. Eu descarrego um pouco desse pincel ou dessa tinta aqui. Eu não vou com ele direto, tá? Isso vocês têm que ter muito cuidado. Ó, vou passar um pouco aqui, jogar pra cima e jogar pra baixo. Ó, é bem pouquinho, tá? Vou de novo, vou descarregar lá no prato. Igual eu mostrei pra vocês que eu faço. Eu vou dar um pouquinho de luz aqui. E nesse pedaço aqui também, tá? Pronto, é só um pouquinho de luz que a gente faz. Agora, nós vamos trabalhar a nossa nervura daqui. Para fazer essa nervura, eu vou utilizar o verde kiwi. Como que eu faço? Eu vou partir desse meio, eu venho aqui, olha, fazendo essa primeira nervura, tá? Todas elas vão sair dessa base. Eu venho agora aqui e puxo outra nervura. Ó, tinta só de um ladinho. Vou bem devagar agora. Venho com ele aqui e puxo essa nervura. Vou de novo. Tinta só de um lado. Venho com ele aqui, ó, e puxo para cá. E venho com ele aqui e puxo para cá. Sempre partindo daqui. Não esqueçam disso, porque aqui ele é mais gordinho mesmo, tá? Então, agora, nós vamos fazer as ramificações. O que sai daqui? Aqui tem um, ó. Sempre daqui para fora, porque a parte final tem que ficar mais fininha. Ó, eu venho com um daqui para cá. Olha como que a parte da ponta fica mais fina, tá vendo? Eu venho com esse para cá. Não tem erro, gente. Se seguir essa técnica, não tem erro. Ó, venho para cá. Vamos fazer um aqui, um aqui. Esse aqui eu tô fazendo por minha conta, não vai ter no risco de vocês aí. Mas aí, vocês vão utilizando a criatividade de vocês aí e o que vocês têm aprendido comigo. Coloque em prática, tá? Ó, pronto.
Olha como é que ficou a nossa folha. Tá vendo como é que não é difícil fazer a folhinha da uva? Agora o que a gente precisa entender é que aqui eu tenho que descer um pouco com esse detalhe. Então eu venho com o meu próprio pincel, ó, arrasto e solto, unindo esse detalhe com a própria folha. E olha como é que fica. Agora eu vou tirar o zoom para que vocês possam ver a pintura por completo. Olha como é que a nossa uva ficou bonita. Tá vendo? Tudo seguindo técnica, tudo seguindo uma linha de pensamento, uma forma de execução. Tem uma lógica para tudo que a gente faz na pintura. E por isso que a gente obtém um resultado como esse daqui, por conta de seguirmos as técnicas corretamente, tá? Agora, para colocar essa folhinha em cima aqui, eu vou trabalhar com esse verde kiwi, dando uma leve luzinha aqui, ó. Passo um pouco e esfumo, tá? Eu vou vir aqui nessa pontinha, ó. Vou dar uma suavizada para dar uma luz aqui nessa pontinha que está por cima. Eu não quero trabalhar com branco aqui nessa folha. Não quero e não vou, porque não é a minha intenção. Eu estou seguindo a minha foto guia e ela está mais clara, mas não tem essa luminosidade que nós temos aqui na nossa uva. Por isso que eu não estou trabalhando com branco, mas nada impede de você utilizar o branco. Lembrando que o verde pistache que eu apliquei aqui nesse fundo já está fazendo o papel de luz. Olhem, agora já com a nossa pintura finalizada, olha como é que ficou a nossa uva. Os detalhes da luz, da sombra, a nossa folhinha, o nosso galho. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Um beijo grande e até a próxima aula. Tchau!